As Terríveis Aventuras de Billy Mandy foi uma popular série de desenhos animados da Cartoon Network, transmitido desde 2001. Para o seu sucesso, continua até hoje, passando por mudanças de administração, como qualquer outro programa. Em 2006, John K., criador de Ren e Stimpy, após se declarar fã da série, enviou uma carta ao Maxwell Atoms, o criador do desenho, se propondo a dirigir um episódio. Porém, Atoms lhe negou a proposta, dizendo que não era ele quem escolhia as pessoas, e sim os executivos da Cartoon Network. No entanto, ambos expressaram uma apreciação mútua. Mais tarde, prometeram trabalhar em um projeto juntos. Nas férias de verão em 2007, Atoms recebeu um telefonema desesperado de Kricfalusi, explicando que era urgente começar a trabalhar sobre o projeto imediatamente. Atoms achou estranho. Porém, Kricfalusi sempre foi um ídolo de sua infância. E assim conversaram umas 3 ou 4 horas, onde o criador do Stimpy propôs um plano detalhado. Kricfalusi considerava Billy Mandy um bom programa, não só por seu humor peculiar, mas por conter elementos de referências sobrenaturais e ocultas, assim como a cultura pop. No final dos anos 90, Kricfalusi já havia trabalhado com a Cartoon Network, dirigindo 4 episódios especiais de Zé Colmeia. Cartoon Network, como todas as outras emissoras especializadas em desenhos animados, conhecia a perigosa trajetória de Kricfalusi, mas como era um tempo em que o interesse em desenhos estava em declínio, relutantemente aceitaram o acordo. Os episódios dirigidos por Kricfalusi foram considerados preocupantes demais para as crianças. Estavam mergulhados em um ambiente que dificilmente poderia ser considerado engraçado. As ações e personalidades de cada personagem pareciam errático e psicopatas, e contém temas e conteúdos adequados apenas para adultos, além de uma animação pobre e cenas grotescas, como se tivesse saído de um pesadelo. A Cartoon Network, no entanto, transmitiu os 4 episódios apenas uma vez, com o mínimo de publicidade, em uma programação para adultos à 1 da madrugada. Depois disso, não sabendo muito sobre John Kricfalusi, que tinha apenas uma série animada de super-heróis chamado The Ripping Friends, que estreou na Fox Kids e foi cancelada muito cedo por ser extremamente perturbador, e logo depois lançou uma nova série chamada Ren e Stimpy, exclusivamente para adultos, que foi ainda mais além do humor grotesco e violento da série original, pelo qual ele recebeu fortes críticas. Atoms desde cedo sabia de tudo isso, e não sei se foi medo ou respeito que o inspirou a continuar com o plano do Kricfalusi. 2 semanas após a chamada, Atoms recebeu um pacote selado com a assinatura de Kricfalusi. Dentro havia um roteiro e esboço planejado pelo próprio Kricfalusi para um novo episódio de Billy Mandy, supostamente de uma nova série, chamado simplesmente de Billy Mandy, Pesadelo no Quintal. Atoms imediatamente se interessou pelo roteiro. Ele descreveu como brilhante e com grande maestria e um grande humor. No entanto, depois de passar as primeiras 20 páginas, e conforme o tom da obra escurecia, rapidamente mudou de ideia. A história era muito deprimente, incluindo cenas inteligente e detalhadamente descrita, que, na opinião de Atoms, parecia retiradas do inferno. Assustado, ele parou de ler o roteiro, e enquanto colocava o pacote para fora do quarto, o telefone tocou. Novamente era uma ligação de Kricfalusi, que explicou que o plano deveria continuar, e perguntou se ele tinha acabado de ler o roteiro. Surpreendido pela ligação repentina, Atoms mentiu, dizendo que sim. John K. marcou uma reunião para 3 meses, onde lhe mostraria algo que ele tinha preparado para começar a produção do episódio. O plano de Kricfalusi foi o seguinte: produzir as animações de forma ilegal e escondidas dos executivos da Cartoon Network. Para isto, havia criado um escritório em sua empresa e nomeou um chefe de produção, que serviria como diretor do episódio. Atoms visitou o escritório dentro do prazo combinado e todo o cenário parecia perfeitamente normal. Apesar de suas palavras, os artistas pareciam indiferentes ou normal, apesar do episódio estranho que tinha contratado para produzir. Kricfalusi, em todos os tempos, manteve sua mão sobre Atoms.
perguntando, tão sinistro e sedutor, se ele gostou do que viu. Novamente cheio de medo, Atom acenou para todos, com medo de ser desrespeitoso com seus companheiros cartunistas. Segundo Atons, sua supervisão do episódio durou intermináveis 30 minutos, que analisou um a um os esboços estendidos, contendo cenas que parecem retiradas de um filme snuff, escutou com seus próprios ouvidos a infartante trilha sonora que próprio Kricfalusi havia preparado, e em uma cabine preta, revisou no computador os primeiros adereços de animação coloridos, que pareciam terrivelmente vivos e insanamente macabros. O próprio Atons, até agora, se perguntava como Kricfalusi atribuiu um orçamento colossal para uma animação que nunca iria a público. Após sua visita às Funko, Maxwell Atons decidiu deixar o show, e sofreu de insônia por cerca de 3 meses após esta. Em seus pesadelos viu as animações se repetindo infinitamente, e havia desenvolvido uma paranoia de receber uma nova ligação de Kricfalusi. Assim desconectou todos os telefones em sua casa e passava a maior parte do tempo ao ar livre. Com sua voz trêmula, declarou que não podia acreditar que uma mente humana teria se esforçado tanto para produzir uma peça tão satanicamente macabra. Era como afrouxar os parafusos de alguém. Evitava falar sobre isso, e em convenções sempre alguém começava a fazer referências ao assunto. Mandava seus seguranças ligar o ventilador na sala e rapidamente passava para outra pergunta. Inclusive tinha desenvolvido uma fobia de seu próprio desenho e afirmava que nunca mais escreveria um episódio de Billy e Mandy. O programa seria cancelado nesse mesmo ano, por motivos de força maior. Através do Twitter, Kricfalusi anunciou no início de 2009 que ele tinha preparado para os fãs um segredo obscuro, e estava pronto em seu site, o que deu a entender que o episódio foi finalmente concluído. Dizem que o capítulo está escondido em um endereço oculto no site das Funko, para evitar que seja encontrado pelos executivos da Cartoon Network e evitar uma ação judicial. Nesta página, dizem que se encontra um logotipo do desenho, em letras vermelhas e um fundo preto, com 2 links em amarelo. Ordem agora e ver o episódio. O primeiro link fornece instruções específicas sobre como adquirir o episódio gravado para DVD, e para isso é necessário ir às proximidades da sede das Funko e perguntar por um certo negócio fantasma, onde o disco é vendido a $50 canadenses. Quando você clica em ver o episódio, abre uma animação que não tem marcador de tempo. No início, ele é muito semelhante ao episódio qualquer de Billy e Mandy, e tem uma marca com o nome do episódio. Eu enterrei o Billy. Começa com Billy, Mandy e puro urso andando em uma rua. A qualidade da imagem é muito boa, e praticamente idêntico ao programa da Cartoon Network, mas por alguma razão, a animação é mais lenta do que o normal, fornecendo aos telespectadores uma sensação estranha. A ação começa na varanda de Billy, onde puro urso, Mandy e Billy discutem sobre o início das aulas. As vozes dos personagens obviamente não são as dos atores originais, em vez disso, eles parecem ser dublados por John K. e uma mulher não identificada. Os diálogos são realmente engraçados, mas as expressões dos personagens e pelo tom que eles dizem as coisas transmitem exatamente o contrário. Os acentos são exagerados e os personagens falam como loucos, que se somando ao ritmo lento em que se passa a ação, assusta bastante desde os primeiros segundos. Depois disso, 4 figuras cabeçudas que parecem caricaturas dos Beatles aparecem cruzando o pátio. Esses personagens conversam animadamente, acenando para os espectadores e caminhando de uma forma semelhante àquele pelo Chuck, com uma melodia alegre tocando ao fundo. Os personagens entram para a varanda e beijam a mão de puro urso com muita admiração. Billy e Mandy perguntam alguma coisa. A partir desse momento, o nosso informante estava tão nervoso que decidiu desligar o som. E, nesse instante, o Beatle parecido com Paul McCartney arranca sua pele e é esfolado vivo, em uma tomada tranquila parecida com as de Ren e Stimpy, mas grotesco e detalhadamente animada. O personagem jorra sangue,
e os olhos esbugalhados e salientes parecem vazar pus, enquanto ao fundo passam flashes vermelhos insuportáveis piscando por mais de 2 minutos. Agora Puro Russo tem um sorriso totalmente diabólico. Ele e os outros Beatles rodeiam Billy e Mandy, que parecem preocupados. Um anel de fogo aparece ao redor, e Puro Russo segura Billy de forma violenta. Billy parece chorar de terror, e então Puro Russo o despe com sua foice e começa a sodomizá-lo com a arma, de uma forma totalmente realista, enquanto amaldiçoa de forma exagerada, misturando de forma estranha um humor negro com cenas simplesmente diabólica. A cena dura muito mais tempo que o suportável, com várias abordagens violentas em várias doses. Mandy parece disposta a lutar, mas os Beatles dizem alguma coisa, e o cenário começa a girar e se tornar o inferno. Cenas enlouquecidas de cadáveres elaborado de forma bastante rápida, demônios e cenas de tortura se alternam no cenário. Os Beatles restantes se transformam em bestas mutantes de formas terríveis. Puro Russo parte Mandy ao meio com sua foice, e o cadáver dela explode, jogando as suas entranhas por todas as partes. A pessoa que diz que viu o vídeo não pôde dizer muito mais depois disso, alegando que estava muito assustado e não se lembra o que ele fez para se distrair, ou simplesmente fechou os olhos, mas diz que há coisas que não quer lembrar do vídeo. Mas parece que depois começa uma espécie de cena de aventura com Billy e Mandy vivos de novo, embora desmembrados e feridos, enfrentando alguma coisa no inferno, incluindo cenas de vários demônios, realizando diversas ações maleficamente animadas. A cena corta para o preto por aproximadamente 5 segundos, e aos poucos começa a acender a luz. O ângulo é de uma câmera no estilo da abertura de James Bond, com várias manchas de sangue de dedos. Ela começa a focar em Puro Russo e os Beatles restantes em expressões tranquila e muito assustadora, posicionados de uma forma semelhante à capa dos Beatles, mas adornados com os restos dos corpos de Billy, Mandy e Paul, e com a paisagem infernal de fundo. As expressões nesta cena são extremamente perturbadoras, com Puro Russo e os Beatles imitando os sorrisos que aparecem no álbum original, mas exagerados ao limite do grotesco e inquietante. A cena permanece assim durante 1 minuto, e volta a cortar. A cena final começa fazendo um corte ao centro de uma cidade. 2 personagens indeterminados, mas que, por seus termos, parecem ser caricaturas de 2 pessoas reais, tomando um milkshake e um café. Nos últimos 3 ou 4 minutos de vídeo são muito diferentes do restante do episódio, tratando-se de uma série normal, sem qualquer tipo de elemento horrível. A cena é bastante lenta, mas funciona em velocidade normal e simplesmente envolve os 2 personagens falando e falando, com reações variadas, tranquilidade, argumentos, perguntas, sanamente cômicas. O espectador voltou a aumentar o volume, mas ele não podia ouvir muito. Aparentemente, os personagens do desenho animado discutiam e conversavam citando várias frases de músicas dos Beatles. A última frase termina com um personagem dizendo: "Quando o ceifeiro vem para a cidade." Então, a imagem se encerra com um círculo preto, típicas de desenhos animados antigos, e aparece a palavra fim, juntamente com um desenho super deformado de Paul McCartney, esfolado e vestido como um anjo, chorando e sussurrando algumas coisas. O programa termina, e parecem alguns créditos dirigido por John Kricfalusi e Maxwell Atoms, entre outras coisas, terminando assim como qualquer outro programa. Finalmente, há uma tela vermelha de aviso que diz: telespectadores, o desenho que você acabou de ver foi produzido em violação das leis de direitos autorais. Sua transmissão ou possessão é punível pelas leis do Canadá e dos Estados Unidos. Então um vislumbre de cerca de 2 segundos de duração, com logotipo e slogan que diz: ajude a espalhar a palavra. Quando o vídeo termina, automaticamente fecha o navegador, e quando você tenta reabrir as abas, não consegue. Se você olhar o histórico e tentar abrir a página, aparece um erro. Dizem que a página muda de lugar cada vez que alguém acessa, e contém vários malware capazes de arruinar a segurança de seu computador. Mas também dizem que ele pode aparecer de forma aleatória ao olhar em qualquer site escunco.
Maxwell teme qualquer nova ligação de Crickfalusi. Mudou-se de casa e trocou o número de telefone, alegando que o criador de Handship não tinha planejado um episódio só de Billy e Mandy, mas sim 6 deles. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!